Oi, gente! Estamos aqui de volta. Hoje nós vamos falar de biologia, novamente. Sistema cardiovascular, respiratório e excretor. Os 3 sistemas de hoje. E eu sei que vocês estão com saudade, né, dos meus vídeos. Muito bons, né? Alta qualidade. Vamos ter que voltar. Bom, o primeiro sistema que nós vamos falar vai ser o sistema respiratório, que é responsável pela entrada e saída do ar, nos movimentos de inspiração e respiração. Ao total, são 7 órgãos presentes durante todo esse processo, que são as fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos. Esses 3 últimos são os participantes da árvore pulmonar, como é chamada, e o processo de respiração que acontece é por meio de hematose. Né? Mas Alice, o que é hematose? Hematose ocorre nos alvéolos pulmonares por meio do processo de difusão. Ao redor dos alvéolos existem vários capilares sanguíneos, transportando sangue rico em CO2 e captando o O2. Ou seja, na hematose, quando nós inspiramos, o oxigênio que entra no nosso corpo, ele vai no processo de difusão para a corrente sanguínea. E o CO2 que está presente na nossa corrente sanguínea passa para os nossos pulmões para sair no processo de respiração. Mas de onde que vem esse CO2 que tem no nosso corpo? Vem dos alimentos que a gente ingere. Por exemplo, carnes, alimentos, qualquer alimento, grãos, pão, todos eles têm CO2, que fica na nossa corrente sanguínea. O excesso de CO2 circulado no nosso corpo deixa o sangue mais ácido, o que implica no processo de respiração. Por isso, gente, cuidado, viu? Quando for comer besteira. Nos movimentos respiratórios, que são a inspiração e a expiração, nós temos um processo, certo? Na inspiração, o diafragma contrai, os músculos intercostais expandem e a pressão diminui, o que favorece a entrada do ar. Já na expiração, o diafragma relaxa, os músculos intercostais ou caixa torácica expandem e a pressão aumenta, o que favorece a saída do ar. A função do sistema cardiovascular é o transporte de substâncias, como nutrientes, excreta, hormônios, gases, entre outros, né? Porque tem muita coisa que o sistema cardiovascular pode fazer, mas os principais são esses. O primeiro órgão, né, presente no nosso sistema cardiovascular é o coração, onde o músculo é chamado de miocárdio. Ele é dividido em 2 ventrículos e 2 átrios. Os átrios é por onde recebe o sangue do coração, por onde ele chega. Já os ventrículos é por onde sai, que a gente vai ver já já no processo da grande e pequena circulação. É importante lembrar que a posição anatômica é diferente do que a gente vê no papel. Quando nós vamos estudar na biologia, sistema cardiovascular e muitos outros, a gente vê na visão anatômica, ou seja, do jeito que a gente é, direita e esquerda. Mas no papel fica invertido, fica esquerda e direita, mas a gente tem que lembrar da posição anatômica, isso é muito importante para não errar na prova. Entre o átrio e o ventrículo, nós encontramos válvulas que impedem o refluxo do sangue, que são chamadas de tricúspide, no lado direito, de acordo com a posição anatômica, e no lado esquerdo, a válvula bicúspide. O coração localiza-se na parte chamada mediastino, que é entre os 2 pulmões. Logo, o pulmão esquerdo é levemente menor que o direito para poder acomodar o tamanho do coração, que geralmente a gente sabe o tamanho vendo nossa mão fechada, que é, como dizem, o mesmo tamanho do nosso coração é a nossa mão fechada. Uma curiosidade é que os sons que a gente escuta, que é o tum-tum, tum-tum do coração, eles são reproduzidos por conta da abertura das válvulas que a gente tem, que são chamadas de válvulas semilunares. O coração produz 2 movimentos, que é o de sístole, que é a contração, e o de diástole, que é o de relaxamento. Quando um átrio ou um ventrículo estiver em um dos 2 processos, eles vão ser processos inversos. Então, se um tiver em sístole, o outro vai ter que obrigatoriamente estar em diástole. Se outro tiver em diástole, o outro está em sístole.
Nos vasos sanguíneos nós vamos ter as artérias e as veias. Qual é a diferença entre as duas? As artérias, elas são mais resistentes, porque elas transportam todo o sangue que sai do coração. Então elas têm uma pressão maior do que as veias, o que torna mais perigoso você, torar, quebrar uma artéria, romper uma artéria do que romper uma veia. A artéria, ela é mais calibrosa, mais resistente, e a veia, ela é mais fina, por se tratar do vaso que transporta a chegada do sangue. Uma coisa que muita gente pensa é que as artérias são responsáveis por levar o sangue arterial e as veias são responsáveis pelo sangue venoso. Mas isso é mentira. O sangue arterial é o sangue rico em O2 e o sangue venoso é o rico em CO2, que pode ser transportado tanto por uma artéria quanto por uma veia. Não tem essa separação de qual dos dois leva a qual. Não existe. Agora, uma das coisas mais importantes do sistema cardiovascular que a gente vai ver é a pequena e grande circulação e como ela funciona. A pequena circulação pode ser chamada também de pulmonar, por ser o processo do coração, pulmão, coração. O sangue que sai do coração, rico em CO2, passa pelo pulmão. Quando entra no pulmão, sai rico em O2 e volta para o coração cheio de O2. O sangue sai do ventrículo direito como sangue venoso, ou seja, rico em CO2, pela artéria pulmonar, que leva ao pulmão. Ao sair do pulmão pela veia pulmonar, o sangue volta para o coração pelo átrio esquerdo. No processo de grande circulação, também chamado de sistêmico, que é onde o coração leva o sangue para o nosso corpo inteiro e do corpo volta para o nosso coração. O sangue que sai rico em O2 passa pelo corpo e volta rico em CO2 devido aos alimentos que a gente consome e à mistura do sangue. O sangue sai do coração pelo ventrículo esquerdo e é levado pela artéria aorta para todo o corpo. Após isso, ele volta pela veia cava para o átrio direito. Todo o sangue que sai do coração, ele tem que sair obrigatoriamente por uma artéria e é impulsionado por um ventrículo. Já todo o sangue que chega ao coração tem que vir por uma veia e por um átrio. Agora nós vamos para o último e mais fácil dos sistemas, que é o sistema excretor. O sistema excretor é responsável por eliminar substâncias do metabolismo celular, no caso o CO2 do sistema respiratório e a amônia, que é quebrada no fígado e transformada em ácido úrico e ureia. A composição da urina é água, sais minerais, ácido úrico e ureia. As vias de excreção são as glândulas sudoríparas e as vias urinárias. As glândulas sudoríparas para onde sai nosso suor e as vias urinárias para onde sai nossa urina, logo nosso xixi. Em dias mais frios, nós temos a tendência de urinar mais porque não suamos, por estar no clima frio. Então, a excreção tem que sair por algum lugar, no caso, pela urina. O suor também ajuda a regular a temperatura do nosso corpo. Nas vias urinárias, nós temos os rins, que filtram o sangue, tirando as impurezas, os ureteres, que fazem a passagem dos rins para a bexiga que armazena a urina, e a uretra, que libera a urina. Agora a gente vai para a parte mais chatinha do sistema excretor, que é o néfron. O néfron é a menor unidade formada nos rins e tem um papel importantíssimo, na passagem do nosso xixi. Aqui vai estar uma imagem do néfron e eu vou tentar explicar para vocês o básico. Primeiro, o sangue vem por uma arteríola aferente, onde ele vai para o glomérulo renal ou de Malfi. Do glomérulo renal, as impurezas passam e vão para a cápsula renal, onde vira o filtrado glomerular. Do filtrado glomerular, ele vai passando pelo tubo contorcido proximal, onde ocorre a absorção de água para a diluição dos nutrientes. O filtrado glomerular é formado pelo ácido úrico, ureia, aminoácidos, glicose, vitaminas, água e sais minerais. Após ele passar por esse tubo contorcido proximal, ele vai para a alça nefrídica ou alça de Ellen, onde o corpo pega de volta
o que é importante e seria excretado. No caso, a glicose, vitaminas, água, sais minerais. É onde ocorre a chamada reabsorção. Após passar por essa alça, ele vai para o tubo contorcido distal, onde ocorre mais absorção de água para a secreção. E logo após isso, ele vai para o ducto coletor de urina, onde ocorre a secreção. Então, a gente pode dividir na fase de filtração, absorção e secreção. Então, gente, foi basicamente isso. Caso tenham dúvidas, pode me perguntar, porque eu sou uma youtuber muito presente na vida de vocês. Respondo todas as dúvidas. Caso tenha faltado alguma coisa também, falem, que aí eu explico se tiver faltando. Deixem o like, né? Muitos likes. Compartilhem, comentem. Só não pode postar vídeo tirando onda. Estou ajudando vocês. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.